One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre whisky. E eu tenho a honra de falar com o mega especialista aqui, o César Adames. Tudo bem, César? Joia, como é que você tá? Tudo jóia. Muito obrigado, viu, César, por aceitar o nosso convite. Vai ser muito legal a gente falar de whisky, tirar algumas dúvidas aí com os ouvintes. Muito legal, viu? Muito obrigado. E, César, como você começou essa paixão aí pelas bebidas, se especializar cada vez mais aí em diversos tipos, né? Não só de whisky. Como começou essa paixão? Bom, é uma história um pouco longa que eu vou dar uma resumida rápida aí. Primeiro tem um pouco a ver com a minha formação, eu sou formado em administração hoteleira e dentro da hotelaria uma das áreas que eu mais gostava era a parte de alimentos e bebidas. Então já começa lá atrás esse gosto pela parte gastronômica e parte de bebidas também. Aí no ano de 92, com a abertura das importações aqui no Brasil, eu acabei indo trabalhar com um importador de charutos cubanos. Então, estudar, apreciar e tudo mais. E aí, charuto, normalmente você harmoniza com algumas bebidas. Então, foi uma consequência do começo com o charuto, que aí juntou tudo. O gosto inicial no tempo de faculdade, e depois também é muito difícil, eu não conheço ninguém que não goste de uma boa comida, de uma boa bebida. Aliás, esse é um assunto que eu sempre falo, já viajei para partes do mundo, e é o melhor assunto. Não conheço ninguém que não goste de comer e beber bem. Verdade. Ô César, e tem muitas dúvidas, né, assim, sobre os tipos de uísque, né? Se a gente pudesse dividir entre as famílias, assim, a gente dividiria primeiro pelas famílias do mundo, assim, uísques, assim, escoceses, dos Estados Unidos. Como que a gente, para quem não conhece nada de uísque, como que pudesse dar uma situada um pouco nas divisões, assim, dos uísques? Bom, antes de mais nada, acho que é importante a gente definir o que é o uísque, né? O uísque é um destilado, tá? Grãos que podem ser centeio, cevada, trigo, milho, tá? Você pode utilizar... Na realidade, para você fazer um destilado, você pode fazer um destilado geral com qualquer fonte geradora de açúcar. Aí tem um outro ponto que é a questão, o que é o uísque? O uísque é um destilado de grãos. Agora, qual grão? Aí vai depender da legislação de cada país. Para você ter uma ideia, um fato curioso, o maior consumidor de uísques do mundo hoje, o maior volume de produção é a Índia. Olha. E aí produz uísque com cana-de-açúcar. Então, teoricamente, é uma cachaça, é um rum. Não, é o uísque. Mas como que pode ser uísque? Porque a legislação da Índia permite que você chame isso de uísque. Por quê? É o consumo indiano. Quando os ingleses deixaram a Índia, depois de um bom tempo de colonização, eles deixaram ali algumas heranças. A língua inglesa, as linhas férreas para poder ter um transporte no país inteiro e o costume de gostar de gin e de uísque. Para poder atender toda aquela população que é gigante, eles tiveram que acabar seguindo essa sequência aí de liberar a produção aí com cana-de-açúcar. Mas vamos voltar agora, depois dessa definição, então, o que é o uísque? Que é um destilado à base de grãos, a gente tem que definir quais são os estilos mais comuns. A gente tem aí 4 estilos básicos, tá? Certo. Temos mais consumido no mundo, que é o Blended Whisky, temos o Single Malt, temos Bourbon e Tennessee Whisky. Voltando agora e detalhando cada um deles. O que é um Single Malt? Vamos começar primeiro com o Single Malt antes do Blended. Single Malt, o próprio nome já diz, é malte único, Single Malt. No caso, lá na Escócia, eles utilizam a cevada. Então, você faz uma cerveja primeiro, a receita clássica, água, malte, levedura e lúpulo, você não coloca tudo, senão pode dar um aroma ou um amargor. Então, é só água, malte e lúpulo. Você produz essa cerveja e logo em seguida destila. Esse processo todo tem que acontecer em uma única destilaria. Depois do envelhecimento e engarrafamento, também, todo na destilaria, daí ele recebe o nome de Single Malt. Single Malts famosos que a gente tem, podemos dizer aí, os 3 mais vendidos do mundo: Glenlivet, Glenfiddich e Macallan. São os 3 mais conhecidos. Bom, o whisky, como a gente conhece, começou como um single malt, produzido num alambique de cobre
com um grão único. Com o passar do tempo, tecnologias inventaram o alambique de coluna. O alambique de coluna é em aço, ele é mais prático para você trabalhar com ele, mais barato, em quantidade menor de pessoas, menos custo. E aí o que acontece? Começa a se produzir whiskies com outros tipos de grãos. Então a gente tem, se no single malt é cevada, no blended whisky você vai fazer uma destilação com centeio, com trigo, com arroz, com milho, tá? E essa cura, você vai fazer a mesma coisa, colocar num barril de carvalho, vai ficar lá envelhecendo por um tempo, e daí na hora de engarrafar, você pega essa quantidade absurda, gigantesca que foi produzida e coloca um pouquinho de single malt. Por isso o nome blended. Então, na realidade, é como se você colocasse um leve tempero. Eu vou dar um outro exemplo. Você tem aí um whisky chamado Famous Grouse. Famous Grouse é um blended whisky que ele tem um whisky de grãos e mistura com um pouquinho de Highland Park, que é um single malt da ilha de Orkney, e também com um pouquinho de Macallan. Então, numa garrafa de 1 litro de Famous Grouse, poderia dizer que você tem 100 ml de Macallan, 150 ml de Highland Park. Bom, aí é segredo do Master Distiller, a gente não tem essa resposta. Mas essa é a receita básica de um blended. O blended, para você ter uma ideia, ele tem um consumo aí de 92% da produção escocesa vai para o blended, e blendeds famosos a gente tem Johnny Walker, temos Chivas, Ballantines e uma enormidade. Ele é mais em conta, mais barato, não porque ele seja inferior, mas por causa do processo de produção dele, ele acaba barateando um pouco o custo. Então, esses são os dois principais whiskies que você encontra no mundo inteiro. Você vai me perguntar assim, mas e o whisky canadense? Ele pode ser blended ou single malt. E o japonês pode ser blended ou single malt. O irlandês pode ser blended ou single malt. Quando a gente fala de blended e single malt, a gente está falando de um processo de produção e não de uma origem. É claro que a Escócia é o berço de tudo, então a gente sempre tem essa referência, tá? Existem outras variedades, mas para não confundir muito o pessoal, eu vou ficar só no blended do single malt, mas você pode ter um blended malt whisky, que é uma mistura de vários whiskies de várias destilarias de single malt. Você pode ter um blended grain whisky, tá? Então, são 5, mas são pouco conhecidos. Vamos ficar no blended e no single malt para o pessoal não se confundir. Esses dois estilos, eles são produzidos no mundo inteiro, inclusive, hoje em dia, nos Estados Unidos. Você tem produtores hoje, pequenos produtores, produzindo blended whisky e single malt, no país que tem um outro estilo, aliás, 2 estilos, que é o bourbon e o Tennessee Whiskey. O que é um bourbon e o que é um Tennessee Whiskey? Primeiro que eles estão dentro de uma categoria chamada American Whiskey. Tá? Essa categoria, em 1964, ela foi criada uma lei pelo Congresso norte-americano, então o whisky é a bebida nacional dos Estados Unidos. Eu desconheço outra bebida no mundo que tenha um aval governamental, tá? E aí, o que acontece? A legislação, a lei determina o seguinte: para receber o nome de American Whiskey, você tem que ter produção mínimo 51% de milho. Então, aí você já tem a diferença do blended para o single malt. 51% de milho, ninguém usa 51%, o pessoal usa 70%, 80%. E o resto, César? Bom, aí pode ser centeio, cevada, as misturas de cada produtor. Então, primeira regra, 51% de milho. Segunda regra, tem que usar carvalho branco norte-americano, barril de carvalho branco norte-americano. Terceira regra, só pode usar esse barril uma única vez. Aí você tem mínimo de 2 anos de envelhecimento. Na Escócia são 3. Então você não pode colocar um produto na garrafa na Escócia com menos de 3 anos e nos Estados Unidos com menos de 2 anos. Tá? Então, essa é basicamente a legislação de uísque norte-americano. Milho, barril de carvalho americano, barril novo, não pode usar uma segunda vez, e você tem que ter no mínimo 2 anos de envelhecimento. Graduação alcoólica de 40 para cima, tá? Então você encontra aí alguns uísques aí até com 55 e tudo mais. Aí a gente entra na divisão de bourbon e de Tennessee Whiskey. Isso tem muito a ver
com a questão geográfica, Sim. tá? O Tennessee é no estado do Tennessee, o Bourbon no estado do Kentucky. Tá? Mas você pode ter Bourbon em outro lugar dos Estados Unidos. Tá? Agora, qual a diferença básica entre os dois? Eles seguem a lei americana. Eles fazem todo o processo exatamente igual, até o final da destilação. No final da destilação, todo líquido sai sempre transparente, incolor. O Bourbon coloca o seu líquido no barril, onde ele vai ficar no mínimo 2 anos ou mais e vai pegar a cor, por conta do barril ser novo. No caso do Tennessee Whiskey, o que ele faz? Ele passa esse líquido transparente numa coluna, num tanque de 4 metros de altura, onde está cheio de carvão de maple. Maple é aquela árvore do Canadá, que a bandeira é a folha, você faz para as panquecas e tudo mais. Daí o que acontece? Esse carvão, a gota, lá em cima vai gotejar. Eles têm um sistema de canos que vai gotejando, gota a gota, e aquilo vai empurrando. Leva uma semana, basicamente. Nossa. Até lá embaixo. Isso faz o quê? Um processo de filtração. Eles chamam de Lincoln County Process, ou Charcoal Mellow Process. É o nome que eles dão para esse processo. Então, na teoria, o Tennessee Whiskey seria mais suavizado, mais elegante que o Bourbon. Sinceramente, eu acho os dois excelentes produtos e não vejo uma diferença tão gritante assim. Até porque também tem uma curiosidade. Quando a gente fala de Tennessee Whiskey, a gente tem Jack Daniels, que é um império, né, uma marca super conhecida, que tem 90% da produção. Outra marca, George Dickel, que pertence a Diageo, tem lá seus 7, 8%. O resto são pequenos produtores. Agora, quando você vai para o Bourbon, bom, aí é Jim Beam, é Maker's Mark, é Bulleit, Buffalo Trace, Wild Turkey. É uma enormidade, é uma quantidade muito grande. Mas os dois são excelentes, são muito bons e normalmente são os whiskies utilizados muito mais na coquetel, whiskies bastante potente, não é o teor alcoólico elevado. Eles podem ter o mesmo teor alcoólico de um whisky escocês, 40, 42. O diferencial que você tem é que ele é muito mais presente, muito mais pungente. Por conta do barril novo, você tem muito mais um toque adocicado, a baunilha, o coco, aquilo que é madeira nova passa para o uísque. Então, em linhas gerais, uma resposta bastante longa, mas são esses 4 estilos mundiais que a gente tem aí. Nossa, e a água, César, interfere um pouco? Eu estava vendo que nessa parte dos whiskies escoceses, né, tem o tal da turfa, né, que dos pântanos, dos lagos, tal, difere também um pouco no whisky. Você tem que definir muito bem isso para não ter confusão. Fonte de água é fundamental, tá? Porque você faz o quê? Basicamente, quando você vai fazer um whisky de grãos que é cevada, centeio ou trigo, você está fazendo uma cerveja. Então, a água é fundamental na elaboração do whisky. Nos Estados Unidos, você tem o limestone, que são aquelas águas diferenciadas lá no Kentucky, no Tennessee, diferente da água pura, por exemplo, do rio Speyside, a região onde você tem a maioria das destilarias na Escócia, água do degelo dos polos. Então, são 2 extremos totalmente distintos. Tá? A água é fundamental com isso. A turfa que você citou é um outro recurso. Turfa é matéria decomposta, literalmente é uma camada de solo abaixo daquela camada que a gente usa para plantar. Você vai cavando, não chega a ser um carvão, tá? Mas é um estágio intermediário. Você tira aquilo, deixa secar, vira literalmente um carvão, você usa aquilo para fazer a secagem do grão. Então, ele vai te fumado ao grão, tá? Esse é o processo. E o carvão, aí não, o carvão, charcoal mellow, é só no processo lá do Tennessee Whiskey, do Jack Daniels e do George Dickel. Então, são coisas distintas, mas coisas distintas que acabam influenciando a elaboração do whisky, assim como o alambique que você vai utilizar, que normalmente é de cobre, tem um tamanho diferenciado, tem, em termos de volume, o tamanho do pescoço, a inclinação desse pescoço,
Tudo isso faz com que os whiskies tenham uma finalização diferenciada. Entendi. E na forma de degustar, César, tem alguns whiskies que a turma toma sem gelo, né? Estilo cowboy. Geralmente o que se toma sem gelo é mais o single malt. Bom, isso é uma coisa que eu costumo dizer sempre o seguinte: o mais importante acho que é a pessoa provar, degustar, apreciar da forma como ela gostar mais. E existe, basicamente, são as melhores práticas, ou perfect service, que a indústria, né, gosta muito de chamar, é a forma indicada de serviço. Uma coisa é a forma indicada, outra coisa é do jeito que eu gosto. Então, você que está escutando esse podcast, consuma o uísque da forma que você achar melhor. Tá? O que acontece? O single malt, ele é um uísque mais elaborado, ele é um uísque que ele tem uma complexidade de aromas e sabores muito maior. Então, o que acontece? É o tipo do uísque que lá na Escócia e na Inglaterra, quando você entra num pub e pede uma dose, ele serve junto com uma jarrinha de água. Porque qual é a ideia? É você pegar, servir um pouquinho dessa água para dar uma diluída. Qual o objetivo da diluição? Você, primeiro, baixa um pouco o teor alcoólico e, segundo, libera os aromas que esse single malt tem. Ele é muito mais complexo de aromas e sabores. Você pode fazer isso também com blended, pode fazer isso com o whisky americano. Mas, normalmente, eu costumo sempre fazer uma analogia dizendo que o single malt, para mim, é um whisky de reflexão. É aquele whisky que eu chego no final do dia, eu sirvo uma dose, coloco um pouquinho de água e fico ali sentindo os aromas, as diferentes nuances que ele está me proporcionando e pensando no que eu fiz no dia e o que eu vou fazer no dia seguinte. O blended já é mais um whisky de festa. Ele é aquele whisky do happy hour, é o whisky do casamento. Então, normalmente, o que você faz? Você coloca bastante gelo, que é para dar uma diluída também. Tá? Quando você coloca gelo, na realidade, não é só refrescar. Muita gente acha que colocando gelo você vai refrescar a bebida. Sim, mas o gelo e a água faz uma diluição. Então, o teor alcoólico dele de 40 pode baixar para 30, para 25. Torna ele muito mais palatável e muito mais fácil de você degustar, mais fácil de beber. Então, normalmente, happy hour, casamento e tudo mais. E o uísque americano, como eu tinha falado anteriormente, ele é muito mais utilizado para coquetelaria. Mas tem gente que também gosta do seu cowboy, do seu estilo cowboy, tá? Porque naquela época, lembre-se que era o que tinha para hoje. Você imagina o John Wayne chegando num salão, pedindo uma dose de um bourbon e falando: traz o jarrinho de água aqui. Então, o pessoal ia correr com ele do bar, né? Então, naquela época, era cowboy, você não tinha indústria, você não tinha geladeiras para produzir gelo, era um processo muito caro. Então, são coisas que ficam no imaginário popular até os dias de hoje. Mas você tem uma evolução da indústria. Com certeza, em outras entrevistas que você fez aí com o pessoal da área de gastronomia, eles devem ter te contado como que era anteriormente e como é hoje. O mundo gira, a gente tem várias evoluções. E é importante a gente sempre estar atento ao que está acontecendo. Não desprezar o antigo, mas também é um pé no passado e no futuro. Tá? Exato. Tem gente que também mistura com água de coco, né? Tem diversas formas, né, César? Sim, você tem. A água de coco é muito comum no Nordeste. Aliás, falando de Nordeste, Recife é considerada aí a capital brasileira do uísque. É um dos maiores consumidores de uísque per capita do mundo. Olha, tá? eu não sabia. E o Nordeste como um todo é um grande apreciador de uísque. Tá? Então, lá como você tem a água de coco, normalmente o pessoal ou coloca um gelinho de água de coco, ou coloca um pouquinho de água de coco também. Tá? Tempos atrás teve até uma empresa aí que fez um lançamento, uma empresa nacional fez um lançamento de uma marca que você tinha era uísque com água de coco junto. Aí, não, óbvio que não era uísque, aí passa a ser uma bebida mista. Da mesma forma, aproveitando para até comentar, que agora é uma tendência mundial, aí você tem o Jack Daniels, que lançou recentemente Tennessee Apple, tá? E aí ele pegou Tennessee Apple, ele não é um Tennessee Whiskey, tá? Ele não é um whisky, ele é uma bebida mista.
Ele já tinha uma versão com mel, Tennessee Honey, tá? O Fire, que é com canela, e agora o de maçã. Então, na realidade, é uma bebida mista. Eles colocam isso no rótulo, não dá lá American Whiskey. É uma bebida mista. Entendi, que bacana. E tem também a parte, né, César? Muitas marcas também que fazem envelhecimento em outros barris assim que já foram utilizados por vinhos também, né? Tem essa parte para dar esse sabor, né? Esse toque, né? Sim, exatamente. Isso é muito comum nos single malts, tá? Foi quem começou com isso. Eles chamam o processo de double maturation, ou segunda maturação. Então, normalmente você parte de uma barrica que já teve um ex-bourbon, e você tem... É interessante desenhar isso, né? Como eu falei, desenhar o trajeto dessa barrica. Você tem aí o uísque americano, só pode usar a barrica uma única vez. Os maiores produtores de uísque do mundo, o que vai acontecer? Você não vai queimar aquela barrica, você vai vender. Vende para quem? Para produtor de uísque, produtor de cachaça, produtor de qualquer bebida, rum, o pessoal compra essas barricas. Então, a grande maioria vai para a Escócia, e aí você coloca o líquido ali. Então, você está usando a grande maioria dos uísques escoceses tem um toque de barrica que já teve bourbon ou Tennessee Whiskey. Alguns produtores de single malt deixam o líquido 10 anos, 12 anos nessas barricas, e aí retiram o líquido dessa barrica e colocam em outra barrica que teve vinho do Porto, vinho de Jerez, vinho madeira, rum, tá? Você tem uma infinidade, Marsala, Sauternes, você tem uma infinidade de possibilidades. Ontem eu estava participei de uma degustação com o Master Blender da Royal Salute, que é um blender de whisky super tradicional, 21 anos, e está vindo aí o Estância, que é uma variável da linha Royal Salute, que passa por barrica que teve vinho Malbec argentino. Olha. Então, aí você pergunta, mas de onde vem tanta inspiração? Vem da curiosidade e do interesse do consumidor final. Se o consumidor final não comprar, você não vai produzir. Então, é muito simples. Até onde isso vai, não tenho a menor ideia. Mas enquanto você estiver produzindo, lançando novidades e o mercado consumindo, isso vai continuar. E falando em envelhecimento, que você comentou, envelhecimento todo mundo, né, que não conhece ou que tá sempre tem uma pequena informação de uísque pensa, né, poxa, aquele uísque X anos é melhor, né? Tem um pouco lógico, ele tem uma complexidade maior, mas para quem está começando, a quantidade de um uísque muito mais envelhecido, ele vai perceber isso, assim, ele vai ter essa distinção, assim, do envelhecimento, de um uísque um pouco mais complexo? Eu acho que tudo na vida você tem que pegar e, dentro do possível, óbvio que você não vai recusar uma taça de 21 anos, se alguém me oferecer, mas para você que está escutando, está começando, quer saber mais, a minha dica é muito simples. Você tem comece com os mais simples e aí vá prestando atenção nesses mais simples, um uísque 12 anos, ou melhor, começar com um uísque que não tem idade, que não tem um número no rótulo. Então, começa com ele, depois vai para um 12 anos, um 15, um 18. Se você tiver a possibilidade, prove os dois, sirva 2 taças. Depois, se der, sirva 3 taças. Você vai ter ali uma hipótese, uma taça com 12 anos, um 15 e um 18. E aí você vai ver que o 15 está muito próximo do 18. Você vai ver que a diferença você tem uma diferença grande entre o 12 para o 15. Isso eu estou falando de marcas no geral, não estou falando de uma marca específica. Mas você vai ver que do 12 para o 15 você encontra uma diferença. Agora, do 15 para o 18, viu a diferença. Só que no preço, não. No 18 não tem diferença nenhuma, é muito mais caro. Exato. Aí você chega à conclusão que, poxa, o 18 ele é mais sutil, etc. e tal, mas para o meu bolso o 15 faz o papel muito bem. Então, eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem aí de fazer isso. Hoje, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem um bar chamado Caledônia, porciona doses. Eles têm as garrafinhas com 30 ml, então é só você entrar na internet, aí no site deles, eles têm loja, no Instagram, vai lá e faz uma seleção. Você não precisa mais comprar uma garrafa. Muita gente me pergunta, César, o que você acha do uísque tal? Eu estou aqui com uma oferta, eu estou pensando em comprar,
Eu digo, olha, segura um pouco, pede uma dose e prova. Se você gostar, vai e compra a garrafa. O prejuízo é muito menor. Quer dizer, prejuízo não, porque você nunca vai comprar um produto ruim. Você vai comprar, talvez, um produto que não se adequa ao seu paladar. Você gosta de um uísque mais adocicado, você gosta de um uísque mais seco, um uísque mais defumado, um uísque que tem uma salinidade, são diversos estilos. Por exemplo, a gente falou de salinidade e de turfa, que é o defumado, são os uísques de Islay, Laphroaig, Ardbeg. Então, você vai comprar uma garrafa e você diz assim, poxa, não gostei. Aliás, essa categoria de uísque, ela tem até, eu tenho uma definição que eu digo ame ou deixe. Ou a pessoa gosta demais ou detesta. Então, se investir numa garrafa, compre uma dose. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para o pessoal, que é você fazer exatamente isso, é você provar e aí definir qual o seu gosto. E, se possível, como essas garrafinhas têm 30 ml, dá para você pegar, fazer uma degustação com 2 amostras ou com 3 amostras, tá? E realmente, aí você vai ver a diferença dessa tua pergunta, que tem um diferencial? Tem. Até que ponto eu consigo identificar? Com muito treino. Sim. Com muita litragem, mas lembrando sempre, com moderação. Com moderação. 30 ml, 3 garrafinhas são 90 ml. É correspondente a 2 doses de uísque que você toma, que você pede no bar. É uma quantia ideal para você apreciar por dia, tá? Entendi. E é mais fácil começar com single malt ou com blends, assim, quem tá... Aí não, é gosto. Não tem uma receita. Você pode, certo. Você pode pegar, por exemplo, como tem essa oferta muito grande das garrafinhas, comprar um bourbon, uma garrafinha de bourbon, uma de blended e uma de single malt, servir os 3. Você vai ver que são gritantes as diferenças entre os 3. Aí depois você... Bom, agora eu já entendi a diferença dos 3. Qual que eu gostei mais? Gostei mais desse aqui. Aí começa com aquela família. Acho que a melhor coisa é isso, é você pegar o diferencial, ver e a partir daí você segue em frente, dando pouca coisa. A água, ela te ajuda muito, é fundamental para você dar uma diluída e tudo mais. Então, fica a dica aí. E o copo, César, tem diferença também no copo, né? Que a gente fala no vinho, né? Tem diversas marcas aí agora super famosas que para cada tipo a taça influencia muito, né? Até eu falei, nossa, mas será que interfere? Mas interfere no vinho, né? No whisky também tem um copo certo, um copo adequado que a gente possa ter um sabor diferente. A mesma coisa que vale para o vinho, vale para o uísque, vale para a cerveja, vale para qualquer bebida. Você tem uma grande diferença que eu gosto sempre de explicar, que é o seguinte: você vai beber ou você vai apreciar? Porque se for para beber vinho, beber cerveja, beber uísque, qualquer copo, qualquer recipiente resolve. Até mesmo a garrafa. Você vai... Entendeu? Então, primeiro vamos definir o que você está fazendo. Estamos bebendo esse ano. Por quê? Eu falo isso porque, às vezes, cara, você está lá no churrasco, você está a fim de beber vinho, está bem a fim de beber uma cerveja, está a fim de beber um uísque. Você não está muito interessado em ver os nuances, os aromas, os sabores. Você tem ali um Red Label, um Ballantines, um Chivas, um Jack Daniels. Pô, eu conheço isso desde os 18 anos. Por que eu vou ficar com firula aqui? Tá? Então, sendo muito franco, se você for beber, qualquer copo serve. Agora, se você quer apreciar, você quer tentar identificar o que tem de aromas e sabores, aí sim, a escolha de um copo é fundamental. E aí a gente tem, basicamente, o copo clássico, tradicional, que é a taça ISO. Tá? Taça ISO, quem quiser só dar um Google aí, coloca ISO. Vai aparecer na parte de imagens lá, até um modelozinho. Vocês vão ver que ela lembra muito uma taça de vinho branco. Então, o copo da taça ISO pode ser uma taça de vinho branco. A indústria de single malt desenvolveu um copo. Aliás, qual a diferença de taça para copo? Taça, normalmente, tem uma haste para você segurar. Copo não tem. Copo tem pé. É aquela coisa que você coloca e ele não vai tombar ali no coisa. A taça, não, ela também não vai tombar, mas ela tem aquela hastezinha ali. Então, o que acontece? Taça ISO tem a haste para você segurar, você não esquenta a bebida. Aí, a indústria criou um copo chamado Glencairn. Glencairn
nada mais é do que uma taça ISO sem a hastezinha. Então, você pega a base, junta a base com o copo e pronto. Na realidade, o conceito básico é você colocar a bebida, o líquido ali, e você ter uma parte de um fechamento mais estreito na parte de cima, onde concentra os aromas. Então, você gira a taça ou o copo e o aroma não sai tão rápido. Coisa que num copo tradicional de uísque, aquele copo de uísque que a gente está acostumado, vai sair. Agora, veja como a indústria evolui. A gente conhece, todo mundo, você fala de copo de uísque, você lembra daquele copo baixo e gordinho. Sim. Se você for em qualquer bar e pedir o uísque, o kit básico que vem para a tua mesa é um balde de gelo, a garrafa do uísque e copos long drink, aquele copo de suco, que você vai colocar gelo dentro, uma dose de uísque e vai continuar bebendo. Aí a quantidade de gelo que você tem ali faz aquilo virar literalmente um suquinho. E aí você vai consumindo. São formas que a indústria cria de aumentar o consumo da bebida. Olha, bem pensado, eu não tinha pensado nisso. E tem alguma tendência, assim, ou por ter saído numa revista, né? Sei que tem aquele livro que aparece os melhores, então até acho que, não sei se foi em 2013 ou 2015 que apareceu esse whisky japonês, né? Daí depois foi o boom do whisky japonês, né? Tem algum, hoje, assim, se a gente for falar, poxa, essa aqui hoje tá um pouco de tendência, assim, tal que tá mais em alta, assim, na área do whisky? Basicamente, acho que a tendência se resume à diversificação, a essa palavra básica. Você tem dois opostos. De um lado, o uísque americano partindo para criar bebidas mistas com a base dela, com sabores. Então, a gente até já comentou canela, mel e maçã, tá? Mas a Jim Beam, por exemplo, tem outros sabores, tá? Frutas vermelhas e por aí vai. E do outro lado, lá na Escócia, você tem a utilização de barricas que passaram outras bebidas. Então, você finaliza o uísque. Basicamente, acho que são as duas tendências de 5, 10 anos para cá, que a cada ano a gente vê um aumento disso. Em alguns casos, você dar o nome e o sobrenome para a bebida. Então, por exemplo, olha, essa aqui o líquido passou por uma barrica de vinho do Porto Adriano Ramos Pinto, ou Grahams, tá? É você dar o nome e sobrenome do vinho que passou. Porque senão, normalmente é muito genérico, né? Você fala assim, passou por barrica de vinho do Porto. Mas que vinho, né? Agora não, agora você dá o nome e sobrenome. Isso aí é óbvio que também você vai fazer uma quantidade menor, vai utilizar uma quantidade menor de barricas e, obviamente, o preço também vai subir bastante. Nossa, é verdade, com certeza. E nessa parte de harmonização, ô César, o whisky também harmoniza, assim, com algum tipo de comida, assim, ou mais, pode ser frutos do mar, tem algum tipo de comida que ele harmoniza bem, assim, ou... O whisky tem uma peculiaridade porque ele é uma bebida dos dois opostos numa refeição, né? Ou você consome ele como um aperitivo ou como digestivo. São duas palavras que a gente nem escuta mais. Antigamente você tinha os coquetéis aperitivos, coquetéis digestivos. No uísque é a mesma coisa. Você toma uma dose de uísque antes do almoço ou do jantar, ou você finaliza o almoço e o jantar com o uísque. É muito raro você encontrar alguém consumindo uísque com a refeição. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte: bebida alcoólica, qualquer que seja, e estômago vazio não combinam. Então, a minha dica é, para você potencializar e aproveitar mais a sua bebida, coma alguma coisa antes ou durante, tá? Porque senão o álcool vai potencializar mais e não vai ficar muito legal ali. Então, nesse caso, dá para você fazer uma infinidade de combinações. As mais clássicas aí, por exemplo, é você pegar um whisky escocês, colocar ali com salmão defumado. Você colocar um mix de frutas secas, castanhas, amêndoas. Você pode pegar, fazer uma harmonização com queijos, estilos de queijo azul, gorgonzola, é uma infinidade de coisas para você ir petiscando e consumindo. E tem muitas combinações também de, né, uísque com café, creme de leite, tem diversos drinks, né, César? Diversas invenções que caem muito bem, né?
Não, com certeza, você tem aí N possibilidades e eu volto para o nosso início de conversa, consuma da forma que você achar mais interessante. Se você quer misturar com A, B, C ou D, fique à vontade. Basicamente, se você for analisar, a hora que você mistura o uísque com alguma coisa, teoricamente você está tendo um coquetel. Então, esse caso aí que a gente falou de Jack Daniels com maçã, com canela, com mel, nada mais é do que um coquetel engarrafado. Exato, exato. Tá indo Ele para deixa de ser um uísque para passar a ser uma bebida mista, na classificação de garrafa. Mas ele é um coquetel engarrafado. verdade. Poxa, que legal, viu, César? Pô, a conversa foi muito boa aí. Obrigado aí pelas dicas aí, né? São tantas coisas, whisky, vinho, né? São cerveja, tem tantas possibilidades, né? E tipos, né? Então sempre gera muita confusão para quem está começando, por onde que eu começo, que estilo que eu vou começar, né? Questão de preço, qualidade, por onde. Então é bom que deu uma boa desmistificada aí para a turma. O ideal para você conhecer mais é consumir. E dentro do possível, além de consumir, se você tiver a possibilidade, tome nota. Porque esse é um outro grande problema, que às vezes a memória nos trai. Então, não adianta você comprar 4, 5 garrafinhas pequenas, fazer a degustação, se você não tomar nota. Exato. Depois você vai esquecer tudo, né? Puxa, qual que era essa mesmo aqui, né? Exatamente, exatamente. Anotações básicas, ó. Uísque tal, graduação alcoólica tal, estou consumindo tal horário, porque isso influencia também. Um uísque que você consome pela manhã é diferente de um pós-almoço, do happy hour ou do fim de noite. A tua percepção, primeiro, organoléptica do teu estado do organismo, e segundo, teu ânimo. Sim. Então esse é um ponto fundamental. Não é transformar isso numa chateação, não é uma coisa para você ficar aí achando que tem que fazer fichas de degustação, de avaliação, etc. E tal. Cara, compra um caderninho, aqueles caderninhos que você vai na papelaria, você tem tipo mini agenda, e toma nota. Pronto, aí você deixa o caderninho do lado do bar ali, com uma caneta. A hora que for degustar, é só pegar o caderninho e tomar nota. Simples assim. Senão você começa a tomar nota em outros papéis aí, o que acontece? Daqui a pouco você perde tudo. Poxa, que legal, viu, César? Muito obrigado. E deixa o seu Instagram é César Adames, né? Isso, exatamente. César Adams, vocês vão encontrar lá um pouco de tudo, né? Tem cerveja, tem vinho, tem uísque, porque a vida não é só uísque, né? O importante é você aproveitar a parte de gastronomia, tudo que uma coisa leva a outra. Eu acho Exato. que, como eu falei no começo, eu não conheço ninguém que não goste de conversar sobre esse assunto. Tá? É muito prazeroso, né? É um assunto super prazeroso, você não tem viés político, econômico, esportivo, porque se você for falar desses outros assuntos, cada um tem a sua tendência. Na bebida e na gastronomia, óbvio que a pessoa tem o seu gosto, mas ele é muito mais... ninguém vai ficar brigando com você, falando assim, não, mas você tem que comer a coxinha do bar X, porque ela é... Óbvio, ele tem a paixão, ele vai tentar te levar lá, mas ele não é tão reacionário, não é tão agressivo quanto os outros assuntos. Verdade. E esse conteúdo, abre porta para você para qualquer lugar do mundo. Tá? Uma coisa que, por muito tempo, eu fui jornalista de uma revista de luxo chamada Robb Report e tive a oportunidade de viajar a vários países do mundo. E qualquer lugar do mundo, qualquer classe social, com quem eu estivesse conversando, você fala duas palavras, food and drink, e você... É óbvio que, dependendo do nível social, você vai ter uma comida mais simples, uma comida mais sofisticada, que também é outra coisa, não existe comida boa e comida ruim. É alta gastronomia e baixa gastronomia. Você tem comida boa e comida ruim. Exato. Mas são coisas que você vai ter assunto sempre. Então, curta, aprecie e aproveite a vida. Com certeza. Obrigado, viu, César? Grande abraço, viu? Obrigado pelo convite, um prazer estar contigo aqui, tá bom? Um abração. Outro, tchau.